gente, tudo bem? Bom, eu decidi criar algo novo pro meu TikTok. Frente a frente com a Gabs. Por quê? A gente precisa de pessoas que falem a realidade. E vamos combinar, nesse mundo de hoje não tem ninguém que fale a verdade. Mas bom, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, mas já passei por muita coisa. Eu sou uma jovem adulta que pode te aconselhar com alguns detalhes da vida. Ou pelo menos tentar. Eu queria hoje falar de um tema muito importante. Pais, comunicação com seus filhos. Eu vejo que tudo que acontecendo dentro da minha casa, eu resplandeço, eu levo isso pra fora. Não é muito interessante você andar com cara de brava por todos os lugares e não dar nem um bom dia, tá bom? Que isso é mal de curitibano, a gente deixa abaixo. Mas, dentro da minha casa existiu muita agressividade. Não teve muito carinho, muito afeto, muito amor. A minha mãe trabalhava demais pra sustentar a casa. E meu pai, depois que se separou da minha mãe, até porque dentro do nosso lar era só gritaria e não tinha uma comunicação saudável dentro de casa. E depois que meus pais se separaram, meu pai se afastou um pouco. Então meu pai me via pouco, meu pai conversava pouco comigo. E isso virou uma realidade dentro da minha casa. Minha mãe saía às 7 da manhã e voltava muitas vezes 7h30, 8h da noite. Então eu não tive essa convivência e esse laço com os meus pais. Claro que a pandemia veio aí pra destruir tudo isso, né? E quebrar todo mundo no meio. E essa diversão toda, mas o fundamento dentro de casa que a gente aprende dos 5 aos 10 anos me trouxe uma coisa que pra mim era normal. Eu podia, né, brigar com as pessoas, porque dentro da minha casa aquilo era normal. Era normal ver brigas todos os dias, então claramente eu podia sair e brigar com todo mundo. Pouco importava com quem era, tá, galera? Pouco importava mesmo, é verdade. E assim, nós, geração Z, não trazemos pros nossos filhos, eu, claro, não tendo filho, mas a partir do momento que eu tiver, eu quero levar pro meu filho uma comunicação exemplar. Que ele entenda que se ele não obedecer, ele vai apanhar. Mas que ele entenda que primeiro é uma conversa sucinta. É uma conversa onde eu não vou julgá-lo pela atitude que ele teve, mas sim ensinar que é certo ou errado, que ele pode melhorar ou não fazer. Hoje, a gente tá numa geração tão mídia, tão smartphone, que os filhos não são mais a prioridade dos pais. Os filhos são... na hora que eu cansar do meu TikTok, eu dou atenção pro meu filho. A hora que eu for em tal lugar, eu levo meu filho. Isso tá tudo bem? Claro que não, gente, por favor. Os filhos são a maior bênção de Deus e poucas pessoas cuidam. A gente pode provar. Olha as mães que abandonam filhos, olha as matérias que saem no jornal dizendo: mãe, eu jogo seu filho numa lata de lixo, onde isso é ter coração. Relação sexual tem preservativo. Hoje não tem só um tipo não, tá? Há milhões de anos atrás não existia nenhum. Agora existe camisinha, anticoncepcional e todos os outros tipos que vocês quiserem. E vocês sabem que existe. Então se você fez, tome sua responsabilidade e eduque-o com amor. Porque é isso que diz o Senhor. Trate seu filho com amor. Porque eles são bênção de Deus, eles são divindade de Deus. E se Deus te deu uma criança, cuide com amor. Porque você tem um propósito e consequentemente, essa criança também tem um propósito. E eu lembro até hoje, minha mãe fala que eu vivia no altar roubando o microfone. E um menino de 12 anos chegou e botou a mão na minha cabeça e perguntou de quem era aquela criança. E minha mãe respondeu: é minha. E o menino falou assim: ore muito por ela e repreenda demônios na vida dela. Porque o propósito dela é grande e ela vai viver em batalha. E naquele momento, eu vejo até hoje o tanto que minha mãe luta espiritualmente por mim. Então assim, pais, mães, eduquem os seus filhos com base no Senhor. Eduque os seus filhos com todo o carinho possível. Não é porque você é do mundo que você fuma narguilé, que você fuma um cigarro, que você bebe, que você não tem mais salvação, pai ou mãe. Você tem salvação. Hoje, as drogas não são hypes mais. As drogas já passaram de hype, se tornaram doenças. Então, aproveite esse momento, tire esse momento pra você e fale: oi, aonde eu estou errando? Por que eu não estou me entregando ao Senhor? Por que eu ainda estou me entregando às drogas, ao demônio, a tudo que não é bom, nem dentro da minha casa? Eu não estou enxergando mais a minha casa como minha casa. Eu estou vendo a minha casa como um lugar onde eu possa, não só... A casa é um lugar seguro, é um lugar de paz, é um lugar de segurança extrema. Mas quando você está dentro de casa, você sente que é um ambiente turbulento, um ambiente onde falta amor, um ambiente onde falta cuidado, onde falta segurança. Então tá errado. Eu não queria dizer isso com tanta força e com tanta presença, mas tá errado. O seu lar é para te trazer paz, segurança.
Abrace mais o seu lar. Se tua mulher tá dizendo que você tá fazendo falta dentro de casa, não é porque tanto ela tá sentindo sua falta, mas os seus filhos estão sentindo a sua falta. Porque filho sente a falta do pai. A filha sente a falta do pai e o filho sente a falta da presença da mãe. E é real. Eu vejo... É engraçado dizer porque eu vejo pessoas que tratam tão desleixadamente os seus filhos. Ah, porque se meu filho for gay eu não vou aceitar. Porque se meu filho fizer isso eu não vou aceitar. Não é questão de aceite, é questão de oração. Se você não quer isso para a vida do seu filho, bota a mão na cabeça dele e ora. A oração salva pessoas. Mas poucas pessoas acreditam que isso realmente acontece. Mas é real, gente. Oração salva pessoas. Oração salva vidas. Se você quer salvar seu filho, seu pai, seu marido, qualquer pessoa que seja, ore por ele. Mas antes disso, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida, ore e jejue. Aí depois, você clama ao Senhor pela vida de quem você quer e creia na cura. Creia que aquilo pode acontecer. Porque vai acontecer. Se Deus tem um propósito na vida de cada uma das pessoas que hoje estão na Terra, mas não no mundo, nós devemos estar na Terra esperando a volta do Senhor, que voltará e não vai demorar. Talvez pode ser amanhã ou daqui 20, 30 anos, mas não há demora. O tempo de Deus é perfeito e isso serve para acolher pessoas. Nós temos que acolher pessoas. Então, não deixe a sua comunicação com o seu filho atrapalhar ele para que ele se afaste de Deus. Ah, não, meu filho não acredita em Deus porque eu brigo demais com ele. E aí quando ele fala, pelo amor de Deus, eu falo, que Deus? Traga o seu filho para perto. Porque quando você traz seu filho para perto, Deus abraça a sua família. Não que Deus não abrace você sozinho, mas abraça em família. Família é um elo de Deus. Isso tem que servir pra gente como lição. Traga o seu filho para perto, para o seu filho ficar perto de Deus. Traga o seu filho, seu primo, quem seja. Eu tô aqui como uma jovem e eu tenho primos, eu tenho tios e eu trago a minha família para perto. Eu quero a minha família perto de mim, porque é muito importante. Pra gente não perder pessoas. Pessoas isoladas, como já diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. Quando pessoas isoladas ficam quietas num canto, saiba, o diabo tá desolando a mente dele, o diabo tá mexendo com a mente dele. A partir do momento que você bota a mão na cabeça do seu filho e ora pra ele, o diabo não tem vez. O seu filho começa a ver a diferença na vida dele, e eu digo isso por mim mesma. Eu comecei a ver a mudança de Deus quando minha mãe começou a colocar a mão na minha cabeça e orar. Então, pais, eduque o seu filho com base no Senhor. Não com comunicação violenta dentro de casa. Comunicação violenta só gera mais violência. Não é à toa que hoje a gente vê tantos casos de filhos matam seus pais dentro de casa. Porque a comunicação ficou tão violenta, os ensinamentos ficaram tão curtos, que a gente hoje acha que é tudo tão raso, é tudo tão liso. Não tem o profundo, não tem amor. Então, leve amor para os seus filhos, leve carinho, leve abraço. Não adianta você querer o filho perfeito se você não tenta ser perfeito para ele.